Olá, olá, meu povo! Bora começar a semana? Sejam todos muito bem-vindos! Está começando mais uma segundona! Muito obrigada, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão! Vambora juntos! Começar a semana, né? Vambora, porque tá só começando e pra gente é uma alegria, mas é uma alegria muito grande ter você aí do outro lado e poder te fazer companhia nesse horário sagrado, que é o horário do almoço. Então até às 13h30 eu tô contigo e não abro. Por aqui você já sabe que acompanha todas as informações e principalmente movimentação do fim de semana é com a gente, mas é também nessa vibe, ó, lá em cima. Começa a semana, tem que ser assim, né? Já lembrou de sorrir? Já lembrou de pensar em coisas positivas? Ei, vambora! Pelo menos essas duas coisas. Por aqui a gente vai seguindo e eu já começo te falando o que é notícia. E claro, você já sabe que a gente destaca tudo isso a partir do nosso jornalismo. Um homem reagiu a um assalto na Ponte Marcelino Machado, foi atingido com um disparo no tórax e morreu após dirigir até o posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui na entrada da capital. E uma mulher foi encontrada morta ali na região da Beira-Mar. A polícia trabalha com a linha de afogamento. Em Joselândia, interior do estado, um idoso surtou, matou 2 pessoas, feriu outras 2 e foi encontrado morto dentro de casa. E após uma embarcação ficar à deriva, o Ministério Público está promovendo uma audiência para discutir as ações de prevenção com embarcações em alto mar. E ainda nesta edição, segundona, prefeito Edivaldo Holanda Júnior anunciando o aumento no tempo do uso do bilhete único. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Horas e 3 minutinhos, está começando. Mas antes disso, tem o nosso gesto que simboliza a nossa aliança, que é que você permite, né, que a gente entre no seu lar. Sobe essa musiquinha, sobe. Você sabe quem é meu amozão, né? É você! Vambora! Pegou? Então não solta mais. Eu não quero mais ninguém, eu só quero você aí do outro lado. Juro por Deus, só você, mais ninguém. Nossa aliança é essa. E eu sou ciumenta. Mas olha, tá começando a semana, não tá? Segunda-feira. E a gente tem tantas responsabilidades. Você passou ontem o domingo pensando, o que eu vou fazer na segunda-feira? Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. O nome disso é responsabilidade, né? Mas às vezes, porque é pesado, a gente quer se sair, a gente quer largar, a gente não quer nem olhar, às vezes até fecha os olhos. E aí é que tá. Dificuldade, gente, na hora de assumir a responsabilidade, é isso mesmo. Agora, você sabe que tudo na vida tem consequência, né? Não sei qual que é a responsabilidade, você tem que agarrar, tem que assumir, tem que chamar de sua e tem que encarar. Porque talvez a consequência disso, essa sim, tenha resultados assim significativos na sua vida e na vida dos outros. Então, não te sai da responsabilidade. Pelo contrário, assume e traz para perto de ti. A semana está só começando. E muitos desafios virão e, se Deus quiser, a gente vai conseguir enfrentar todos eles. Mas vambora que eu quero saber seu nome, quero saber inclusive a região que você está. Sabe como é que a gente faz isso? Derrubando distância, 91968622, 91968622. Bora juntinho, porque aqui nessa tela eu dou exatamente a visibilidade que você precisa. Quer seja na sua mensagem, naquela denúncia, e falando em denúncia, daqui a pouco a gente vai lá para Passo do Lumiar de novo, porque por lá a turma está bem chateada com uma situação que é recorrente, infraestrutura. E qual que é o seu problema aí? O que está te tirando o sossego? Divide com a gente, 91968622, mas pode também mandar seu registro, pode ser do fim de semana, pode ser agora, pode ser até aquela árvore de Natal que você já está montando aí com a família.
Momento legal esse, né? Ainda agora o Tudo de Bom estava falando sobre isso. E aqui eu também destaco. Já fez a sua? Já organizou com a família? Manda foto aqui que eu vou colocar na nossa telona, tá? 12:06. E agora, claro, dou destaque também para o nosso portal MA10. Você já sabe que 24 horas do seu dia você pode ficar muito bem informado. E aí, para agilizar, sabe aqueles momentos em que a gente fica assim um pouco agoniado, sem tempo, mas quer saber da informação? Tecnologia, meu amor. E aí a gente otimiza isso para você, disponibilizando o nosso QR Code. Basta ativar a câmera do celular, direcionar para a tela e aí vai fazer a leitura desse código, que é o QR Code. Cadê nosso QR Code? Bota aí na tela. Vai já aparecer. E aí vai te lançar direto lá para o nosso portal MA10, tá? Já a turma coloca aí, a nossa produção vai disponibilizar. Vem aqui, ó, do ladinho. Você presta atenção que já vai aparecer, tá bom? 12:07, vamos começar? Semana, gente, ou semana que já começa atribulada. Fim de semana, muitas ocorrências, mas vamos destacar aqui uma ocorrência policial logo nas primeiras horas de hoje, tá? Semana começando com esse registro de assalto ali na cabeceira da Ponte da Estiva, pois é, que resultou exatamente na morte de um jovem identificado como Bruno Oliveira Viana, morador da cidade operária, aqui na capital. Ele estaria acompanhado de uma pessoa quando, vindo de Rosário, foi abordado e alvejado com 3 tiros. Claro, não resistiu aos ferimentos. A gente conta essa história em detalhes para você. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã. Segundo informações preliminares, após o assalto que ocorreu na região de Campo de Peris, uma das vítimas conseguiu dirigir o carro até o posto da Polícia Rodoviária Federal em Pedrinhas, cerca de 10 quilômetros pela BR-135, do local onde ocorreu o crime. Pela manhã, além da PRF, as polícias militar e civil foram até o local para averiguar o caso. Ninguém quis passar mais detalhes da ocorrência. Foi confirmado apenas o nome da vítima, o jovem Bruno Oliveira Viana. Ele teria sido assassinado com 3 tiros. Ele estava acompanhado de uma outra jovem que estava muito abalada com o crime e foi amparada por amigos. Tudo isso ainda está sendo investigado para saber realmente que tipo de ocorrência foi e por qual motivo. A princípio teria parado para tirar um cochilo em um local que é conhecido como um local perigoso da rodovia. Pessoas saem de dentro do mangue e acabam chegando lá tendo acesso às pessoas. Mas isso está sendo investigado e até o final do dia deve ser dito alguma informação mais precisa sobre essa ocorrência. Este empresário, que costuma trafegar pela BR-135, confirma que há pontos perigosos na avenida e que existe o risco de assaltos. Esses lugares perigosos assim, inclusive tem até barreira eletrônica para você, que força você parar, você passar 40 km por hora no lugar perigoso. Essas barreiras têm que ser tiradas, ou então reforçar policiamento. A Polícia Rodoviária Federal alerta sobre cuidados que as pessoas podem tomar para evitar serem surpreendidas por bandidos. Quem viaja tanto de dia quanto de noite é importante parar em locais que tenham pessoas, que seja iluminado, que tenha condições de visibilidade. O local em que está sendo investigada essa situação é um local escuro, um local perigoso, sabidamente perigoso, ali próximo à Ponte da Estiva, no Campo de Peris. Então é não parar em local inadequado, parar sempre num posto de combustível, no posto da PRF, outro local que tenha iluminação. Bom, a gente tem informações, inclusive que são repassadas aí pelos nossos ouvintes da Rádio Difusora, inclusive no nosso Bom Dia Difusora, que existe um trecho ali ao longo da BR-135 que é terrível, né? Muitas ocorrências foram registradas. Então é importante que se diga que esse trecho, ele, além de ser inseguro do ponto de vista da ação criminosa, também tem um outro ponto importante. A via, a estrada, sem o mínimo de infraestrutura necessária, porque de acordo com quem passa por ali, o que acontece? Numa determinada altura ali da BR, próximo à ponte, já subindo, existe ali uma fissura. E a partir dessa fissura, foi feito um remendo, né, para que você entenda. E aí, o que acontece nesse remendo? As pessoas pensam, inclusive, que ali é um quebra-mola, mas não é um quebra-mola. A origem dessa fissura gerou um remendo. E aí, esse remendo faz com que as pessoas tenham que diminuir a velocidade. Por quê? Porque aparece
um quebra-mola na frente das pessoas. Quem que vai passar com o carro dessa forma, num quebra-mola? Não existe isso. Orientação pertinente do inspetor Norberto, muito pertinente. Não se pode parar em local escuro, você não pode parar, quer seja para um cochilo, quer seja para qualquer coisa. É necessário que se tenha essa observação para que se pare em locais devidos. Mas também é importante que se diga que não tem como esse condutor, passando por uma via como essa, passar de qualquer jeito. Ele tem que reduzir. Então tem que se ver aí as duas situações. Inclusive, volto a falar, razão pela qual muitos condutores denunciam a passagem nesse trecho. Então é importante que se fiscalize para saber de quem é a competência. E aí, esse problema seja resolvido, porque daí fica só a orientação para que os condutores façam esse movimento, né, de passar com a velocidade devida pela BR, sabendo que os locais têm perigo, em determinadas situações ali são perigosos. Mas eu não posso encontrar, né, um quebra-mola que não é quebra-mola, que me força a parar sem poder parar, porque eu ainda tenho o problema da insegurança. Bom, ao vivo nós vamos até o local, porque o repórter Ciro Mineiro está por lá, tentando levantar o que teria sido esse latrocínio, roubo seguido de morte, e que também é alvo de investigação, porque você percebeu, né, conjuntamente, em que não existe até agora uma fala oficial do que tenha acontecido. Exatamente por isso está se investigando esta ocorrência. E, aliás, local esse, que também reitero, fruto de muitas denúncias, exatamente pela insegurança e assaltos registrados por lá. Mas eu vou chamar o repórter Ciro Mineiro, que ele está por lá e vai mostrar para a gente, inclusive, a movimentação. Ciro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente começa a semana, infelizmente, né, com a perda, a vida ceifada e por algo que a gente nem conhece ainda, o que teria sido motivado tudo isso. O fato é que nós temos um jovem que perdeu a vida porque foi assaltado. É isso mesmo, Kate. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, é bom que se diga, antes de qualquer coisa, que nós estamos aqui na BR-135, que é uma rodovia federal e que, por esta razão, é competência da Polícia Rodoviária Federal que fiscalize, né, todo o percurso da BR-135. Nós estamos aqui bem próximo à cabeceira da ponte Marcelino Machado, mais conhecida como Estreito dos Mosquitos, né? Nós estamos aqui antes de quem entra aqui na capital maranhense, antes de chegar aqui na ponte do Estreito dos Mosquitos, aqui na saída, né, no fim, no término de Campo de Peris. E aqui nessa região, Kate, é importante também a gente ressaltar que muitos condutores, muitas pessoas que trafegam aqui pelo local sempre ressaltam, né, o quanto esse trecho é perigoso, toda essa extensão aqui de Campo de Peris, principalmente à noite. Porque durante a noite a iluminação aqui nessa região é precária ou praticamente não existe. Então as pessoas, quando enfrentam qualquer problema no seu veículo, que precisam reduzir a velocidade ou mesmo estacionar esse carro no acostamento, muitas vezes esses condutores eles acabam sendo surpreendidos por criminosos, né, que aproveitam, né, essa situação, né, estando à noite e sem iluminação alguma, para poder agir, para poderem cometer crimes, né, principalmente assaltos. Então muitos condutores, muitos motoristas que trafegam aqui por essa região sempre falam dessa questão de Campo de Peris, né, sobre as dificuldades, sobre o perigo que é trafegar por Campo de Peris. E a gente sabe que não só à noite, durante o dia também, né, principalmente porque todo esse trecho ele não é habitado. Então a pessoa, quando ela estaciona também durante o dia, ela corre o risco, né, de algum criminoso, de algum assaltante sair de dentro desse matagal e praticar os crimes. Você falava também, Kate, que ao longo da ponte Marcelino Machado existem problemas estruturais e, de fato, isso também é confirmado pelos motoristas, né? A dificuldade que eles enfrentam, principalmente em alguns trechos dessa ponte, né, que por conta de problemas estruturais, por já terem apresentado fissuras, né,
eles acabam tendo que reduzir essa velocidade, e aí também é um momento onde os criminosos aproveitam para agir. Infelizmente, nessa madrugada, né, o jovem Bruno Viana não teve sorte, né, foi surpreendido por criminosos e acabou perdendo a vida, né? Segundo essas informações preliminares, mesmo baleado, o Bruno ainda dirigiu cerca de 10 quilômetros até chegar no posto mais próximo da Polícia Rodoviária Federal para pedir ajuda. Mas já foi tarde demais, né? Ele acabou morrendo. Então, Kate, o que é importante a gente fazer nesse momento é esse alerta, né? Para que as pessoas redobrem os cuidados ao dirigir aqui, não só por esse trecho de Campo de Peris, mas também quando forem dirigir sob a ponte Marcelino Machado, a ponte do Estreito dos Mosquitos, e durante mais um percurso, né? Porque a gente sabe que esse trecho realmente, de fato, é bastante perigoso. A gente fala muito dessa questão do Campo de Peris, mas é porque essa é uma situação narrada, né, por diversos condutores, não só de veículos pequenos, mas também de veículos grandes, né, de veículos pesados, como ônibus e também carretas. Então é importante, a própria Polícia Rodoviária Federal ela alerta, né, sobre esses riscos. Um outro ponto que é importante a gente chamar a atenção, Kate, é que essa via, diversos trechos dessa BR, elas não estão sinalizados, esses trechos não estão sinalizados. Então é importante também que haja uma preocupação em torno disso, né? Dessa questão da sinalização, porque a sinalização ela serve, acima de tudo, para guiar esse condutor, para orientar esse condutor durante essa viagem, né, para que ele possa fazer uma boa viagem, sair do seu ponto de partida e chegar no seu destino com segurança. Então esse é o alerta que fica, né, que os condutores possam trafegar aqui por esse trecho da BR-135, mas com cuidado redobrado, exatamente para não ser surpreendido por criminosos. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Obrigada, Ciro. Daqui a pouquinho o Ciro volta com a gente, mas eu queria pedir que a gente recolocasse mais uma vez as imagens da situação da BR, porque a gente precisa dividir as responsabilidades. Essa conta não pode ficar apenas para o condutor. Se alerta muito sobre segurança e eu acho que é extremamente oportuno isso. É necessário que se alerte mesmo. Prevenção, o nome disso é prevenção, mas colado ali na prevenção, nós temos que ter a prevenção também das nossas estradas, porque é inconcebível você imaginar que esse condutor, ele tenha uma bola de cristal, porque nem todo mundo passa ou conhece a rotina dessas estradas. Olha a condição da estrada, olha a condição da única entrada e saída por terra de São Luís. Olha para isso aqui. Vamos lá, dividindo responsabilidades. Condutor, você tem que ficar atento à sua segurança, mas presta atenção, autoridades públicas, essa conta não pode ficar só na costa desse condutor. Não dá, né? Quantos acidentes e quantos registros policiais de ocorrência e com vítima, com vidas sendo ceifadas, ainda vão ser registradas? Quantas pessoas ainda vão perder a vida para que se faça ou se tenha uma sinalização correta, uma segurança adequada? Quantas pessoas mais? Aqui é um questionamento extremamente urgente que precisa acontecer, mas acontecer concretamente. A gente não pode estar só falando mais não. Isso aqui precisa virar realidade. O condutor que dirige precisa ter segurança. Eu não posso só dizer para esse condutor não parar em local indevido, porque as urgências elas acontecem. E aí quando parar, será que não pode ter uma sinalização? Será que a BR não pode ter a mínima condição de trafegabilidade? Essas fissuras que viraram quebra-mola, será que isso aqui não passou da hora de ser revisto isso? Será que isso não dificulta, né, a passagem desse condutor e facilita a vida dos criminosos? A quantidade de mato que você está vendo aqui sai bandido que deve estar pendurado aqui embaixo só esperando, porque já conhece. Quem não conhece é o condutor, gente.
Quem não conhece é o trabalhador que precisa ter acesso aqui. Eu não estou falando só do jovem, não. Outras ocorrências também foram registradas. Você lembra? Há 1 semana e meia, 2 no máximo, um motorista de ambulância passava com a ambulância e ele foi, até faca jogaram para dentro desta ambulância. Faca, pedra, bala, tudo que tinha foi usado aí para que essa ambulância parasse. Você lembra dessa ocorrência? A gente mostrou aqui também. Quantas mais a gente vai mostrar para que algo seja feito? Quantas pessoas mais vão ter que lidar com o fator sorte? Porque não dá, gente. A gente tá falando de vida, mas tem que se lidar com o fator sorte. Peraí, deixa eu ver se eu tenho sorte hoje para passar aqui pela ponte. Deixa eu ver se eu tenho sorte aqui para chegar em casa vivo. Será que é isso? Não me parece, né? Não me parece que essa seja, ou essa tenha que ser, esse tenha que ser o destino das pessoas que precisam passar por aqui. Sorte, não dá para ter sorte quando a gente está falando de vidas, né? E eu vou seguir mostrando aqui os problemas nesse único acesso por terra à nossa capital maranhense. Aqui, ó, na ponte, os problemas são muito evidentes. E o que falta, gente, são providências, mas providências imediatas para poder resolver esses problemas. Você vai ver agora na reportagem. A ponte Marcelino Machado está no percurso do único acesso por terra à capital do estado. Por aqui passam diariamente até 5.000 veículos, inclusive os mais pesados. Para quem tem que fazer isso, a tensão está justamente em encarar esses 460 metros de extensão. A sensação é como se você estivesse numa ponte de madeira. A estrutura se balança todo e a gente fica um pouco apreensivo, né? A sensação de passar medo não é não, mas com receio, que passa sempre devagar, entendeu? Um bocado de assalto, essas coisas, e tem que coisar, senão tem que ajeitar. A estrutura mais comprometida está na ponte antiga, onde os carros transitam no sentido de quem chega a São Luís. Tem buraco no meio da pista, guarda-peito quebrado e até rompido. Aqui, por exemplo, um acidente com um caminhão de carga causou esse estrago todo. O acidente que rompeu com parte da estrutura da ponte Marcelino Machado aconteceu em outubro do ano passado. Tem mais de um ano. Na época, uma inspeção técnica foi realizada pela equipe do DENIT, mas não passou disso. Desde então, o que restou aqui da grade de proteção está preso de forma bastante improvisada. Ou seja, para quem vem para São Luís, o perigo está logo na chegada. Em poucos metros, outro pedaço do guarda-corpo também está comprometido. Este especialista em engenharia de trânsito diz que a obra precisa ser emergencial para que danos maiores não ocorram. E enquanto ela não acontece, o ideal é evitar o fluxo deste lado da pista. A minimizar o tráfego sobre a ponte Marcelino Machado. Talvez até interditando uma faixa de rolamento e deixando só a outra faixa em funcionamento. De forma que, no sentido Bacabeira-São Luís, a gente tenha uma faixa e no sentido São Luís-Bacabeira, nós tenhamos as duas faixas da outra ponte. A ferragem exposta coloca em risco quem transita por aqui até a própria ponte. Por isso, a necessidade de investir em estruturas metálicas e inspeção submarina nos pilares. Desde 2004 que a ponte do Estreito dos Mosquitos vem apresentando problemas. Em 2017, ela chegou a ser interditada para reforço na estrutura. Com a chegada do final do ano e o aumento do fluxo pela BR-135, a preocupação também aumenta. Devia ser tratado com mais rigor na qualidade, porque nós trabalhamos aqui no posto fiscal, com descarga. A gente vê que aqui entra e sai muitos veículos, muitos caminhões pesados. E já houve anteriormente problema com essa ponte, tá entendendo? Então nós deveríamos ter base no problema anterior e nos precaver sobre isso. Fala perfeita dele. Ele tá ali olhando, gente. Quem entra, quem sai. Tá ali vendo. 2004, nós temos quantos anos de lá para cá? 16 anos. 16 anos a ponte vem apresentando problemas. E aí resolve quando? Quando cair? Que Deus o livre e guarde. Resolve quando? Quando interditar, vai passar por onde? Pelo trilho? Vai botar os carros agora para passar pelo trilho? Porque, como disse o especialista aqui, o ideal seria o quê? Interditar. Mas se interditar, faz como? Passa ali pelo trilho? Ou então, vamos lá, o transporte aquático agora, para poder atravessar, para poder chegar. É o único acesso que nós temos. 16 anos desde o primeiro problema identificado. E tá lá, ó.
Os buracos só vão aumentando. A estrutura tá aqui, ó. Isso é um absurdo, gente. Um absurdo, sabe? Um problema anunciado. Um problema anunciado que caminha para uma tragédia. Quantas pessoas mais vão perder a vida? Está vendo aqui o parapeito? Isso não existe. Isso aqui foi fruto de um acidente. Nunca foi reposto, nunca nem foi, né? Nunca nem foi reestruturado. Essa parte, avalie as outras partes. O ferro já está ali aparecendo. E o fluxo, o fluxo só aumentando. Carro entrando, carro saindo, carros volumosos, né? Pesos gigantescos. E isso é o que a gente consegue ver a olho nu. Imagina a estrutura interna. E aqui eu tô falando assim, né? Sem conhecimento. Mas um especialista conseguiria dizer perfeitamente a situação desse espaço. Um equipamento essencial. É o único que nós temos. E de lá para cá são 16 anos e absolutamente nada tem sido feito de responsabilidade do DENIT. E a gente entrou em contato, né? Nossa produção entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que informou por meio de nota que está ciente da situação exposta aqui na reportagem e que está promovendo a contratação dos serviços de reparação que são necessários. A nota só não diz quando é que serão executados, porque essa conversa de que nós vamos reparar, que nós vamos reformar, que nós vamos refazer, tem 16 anos. 16 anos. E nós nunca vimos eu não vou nem falar interdição, né? Vamos falar aqui que a gente nunca viu, de fato, uma obra que pudesse vir de encontro às necessidades apresentadas nessa ponte. Vamos lá, né? A gente nunca viu nenhuma. A gente vê coisas pontuais. É um recapeamento aqui, uma pinturinha ali, mas, de fato, algo que possa reestruturar o único equipamento de entrada e saída, até hoje, nós nunca vimos uma obra efetiva nesta região. Então fica aqui mais uma vez o alerta, mais uma vez as imagens, que me parece que vai caindo no esquecimento, porque a cada dia vai aparecendo, né, uma situação nova. Hoje foi, infelizmente, a execução desse homem, desse jovem, 3 disparos, um acertando o tórax, conseguiu ainda levar o carro para chegar até ali na sede, na Polícia Rodoviária Federal. E por ali mesmo não resistiu aos ferimentos. Quantas outras pessoas? Nós vamos tocar nesse assunto e o DENIT, que acabou de informar que está ciente, mas nós vamos precisar evidenciar outro fato, outra ocorrência, até mostrarmos novamente estas imagens que falam completamente o contrário. Fica aqui mais um questionamento. Bom, e na tarde de ontem foi encontrado o corpo de uma mulher na Avenida Beira-Mar, região central aqui de São Luís, isso próximo à Praça Maria Aragão. De acordo com informações da polícia, ela teria aproximadamente 30 anos de idade, não teria marcas pelo corpo. A polícia recebeu o chamado e a própria equipe da SHPP chegou ao local. Fez ali os primeiros reconhecimentos. Plantonistas do Instituto Médico Legal realizaram então a remoção do corpo. Agora o departamento responsável vai investigar as causas e a motivação. O que teria acontecido? A primeira linha de investigação é de que a vítima teria se afogado. Uma informação que ainda está sendo investigada e que a gente vai por aqui acompanhar. Bom, o fim de semana também foi de registro, gente, não só policial, mas de muito medo e de muito pavor por parte de pessoas que estavam dentro de uma embarcação. Essa embarcação ficou à deriva na tarde de sábado, ali na travessia São Luís Alcântara. Imagens a gente está mostrando aí para você agora, porque o que teria sido apontado para causar todo esse transtorno para as pessoas seria então uma avaria no leme desta embarcação. O equipamento que dá direção, né? O leme é esse equipamento que dá direção ao barco e teria causado então o problema.
A viagem que começou ali por volta do meio-dia, aqui em São Luís, partindo de São Luís, deveria terminar em Alcântara, 1h. Mas os passageiros ficaram mais de 2 horas, quase 3 horas, no meio da Baía de São Marcos. Olha a imagem que você está vendo aí na sua tela. Não só essa, mas outras, os passageiros, né? As pessoas que estavam nesta tripulação, elas relataram por meio de vários vídeos que foram colocados na internet, nas redes sociais, é que eles, por muito pouco, não foram parar em cima desses navios. Muito pouco mesmo, tá? O vídeo que você está vendo agora, é possível a gente acompanhar, inclusive, a proximidade, né? A proximidade do catamarã e do navio gigantesco. Imagina a cena, né? O pânico das pessoas. E aí você vê aí também nas imagens o rosto, o pânico no olhar e no rosto. Muita gente, criança, idosos, pessoas dentro desta embarcação. Bom, a empresa aí, uma empresa de reboque, foi acionada pela tripulação da própria embarcação e fez, então, quase 3 horas depois, o resgate aí destas pessoas. A inspeção naval da Capitania dos Portos foi acionada para poder investigar o que teria acontecido. A gente também tem, pode deixar na tela aí as imagens, porque a gente também tem uma nota que foi encaminhada, nossa produção entrou em contato aí com a Capitania dos Portos do Maranhão, que disse que em suas fiscalizações no ano de 2020, instaurou mais de 50 inquéritos administrativos para apurar as causas determinantes das diversas ocorrências, estas ocorrências aí relacionadas a embarcações à deriva, tá? E após a conclusão dos inquéritos, eles são encaminhados para o Tribunal Marítimo, que é o órgão responsável por julgar os acidentes e também os fatos aí apresentados, portanto, durante a navegação. Outro questionamento que eu faço: como é que anda as fiscalizações, hein? A fiscalização dessas embarcações, como é que anda? Ei, aquele negócio que a gente fala, prevenção. É feita uma fiscalização recorrente? Qual é o período que é feita essa fiscalização por parte aí da Capitania dos Portos? É de responsabilidade da Capitania dos Portos? Só esse ano de 2020, a gente tem aqui várias ocorrências que dão conta de embarcação à deriva. Isso sem falar, inclusive, dessas viagens de ferry, né? O ferry se acaba por ali pelo meio, o pessoal fica ali aos gritos, esperando ser rebocado e por aí vai. Embarcação pequena, tá aqui, ó. Imagina você, mais de 2 horas. Ficar 5 minutos à deriva já é um problema. Agora você avalia quase 2 horas ou mais de 2 horas em alto mar. Olhando para o lado é mar, olha para o outro é mar. Na tua frente tem um navio desse tamanho. Aí, como é que faz? A pessoa pega com a mão mesmo e vai nadando para tirar de cima do navio? Isso é um absurdo. Como é que sai, né? Tá lá na partida, vamos sair de São Luís para Alcântara. Bem aqui em São Luís. Não é visto, não, como é que está a situação dessa embarcação? A partir desse leme, que me parece também não navego, não. Mas me parece, eu morro de medo, mas me parece que o leme é aquilo que é essencial dentro de uma embarcação, sem falar dos coletes, né? Itens de segurança. Mas não tinha que ser visto isso antes de sair? Ah, Kate, mas pode ser que apresentou problema em alto mar, né? Mas e só depois de 2 horas é que manda pegar o pessoal? É assim, gente? Como é que é feita a comunicação para resgate? Qual que é o plano B que se tem? Problema acontece? Acontece. Mas está falando de vidas, né? De pessoas. E aí são tantas as perguntas e a gente não tem as respostas. Ok, Capitania dos Portos disse aqui que instaurou pelo menos 50 ocorrências investigando. E o resultado dessas investigações? Qual foi a punição, né? A gente precisa conhecer isso, a sociedade precisa saber como é que é feito esse trabalho. Não dá apenas para dizer que a ocorrência aconteceu, nós fomos informados aqui da ocorrência. E o trabalho preventivo? Como é que é feito esse trabalho de prevenção? A fiscalização ali no dia a dia é feito, não é feito? Não, Kate, é feito como? As pessoas precisam saber, gente. Não dá para a gente noticiar sem questionar.
porque uma embarcação ia parar bem aqui, ó, quase em cima de um navio gigantesco desse aqui. E aí, outra coisa, é sorte. Ah, graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus! Graças a Deus não aconteceu nada. E se tivesse acontecido? A gente agora lida com sorte. O tempo inteiro é o fator sorte. Para passar por cima da ponte tem que ter sorte, para ninguém atacar, né? E não ser morto, levar bala na cabeça. Aí, para você ir fazer um passeio de São Luís para Alcântara, tem que ter sorte também. É assim? Não, né, gente? Não dá. Porque nem todo dia é dia de sorte. Bom, logo mais às 14 horas, acontece aqui ó, na Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Maranhão, uma audiência para poder tratar desta ocorrência envolvendo exatamente essa embarcação que ficou à deriva na tarde de sábado, nesta travessia aqui São Luís Alcântara. A promotora responsável pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, a doutora Lítia Cavalcante, ela informou para a nossa produção que também convocou a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, a MOB, e também a Marinha para poder participar da audiência. E a gente promete que logo mais no Jornal da Difusora e também na nossa programação jornalística você vai entender o que é que precisa, o que é que está faltando, né? O que é que está sendo feito e o que é que está sendo tratado para que esse tipo de ocorrência não venha mais, né? A surpreender tantas pessoas, crianças, idosos. Agora eu tenho que ter sorte para passar pelos lugares. Meu Deus! Dá até um negócio na minha cabeça. 12 horas e 37 minutos, 12 horas e 37 minutos. A gente segue aqui falando sobre as ocorrências, porque de São Luís, tudo isso que a gente trouxe para você, vou lá para o interior do Maranhão, Joselândia. Está sendo investigado por lá o que teria motivado um idoso, ele que saiu de casa, pegou uma arma, atirou, matou 2 pessoas. Isso aconteceu na zona rural da cidade. Outras 2 pessoas estão em estado gravíssimo no hospital. O repórter Ronaldo Vieira, ele apurou para a gente, traz os detalhes agora. O senhor José Benigno, de 68 anos, acabou de posse de uma arma de fogo, efetuando vários disparos. Isso no final da tarde de ontem, por volta das 17h30, na comunidade Sapucaia, a cerca de 20 quilômetros aqui da sede do município de Joselândia. O senhor José Benigno atirou em 4 pessoas. 2 foram vítimas fatais. O senhor Cleones, que é mecânico da cidade de Presidente Dutra, estava a passeio nessa comunidade, e a dona Ivanete, na hora, foi a primeira pessoa a receber o disparo do seu Deusalino, assim como era conhecido nessa comunidade. Ele ainda disparou contra o seu esposo, seu Valdeci, que está gravemente ferido em um hospital lá na cidade de Presidente Dutra. Houve um terceiro disparo, um quarto disparo, que já foi na sequência em um bar, da pessoa que estava na companhia do seu Cleones. Esse também foi ferido, está grave também em um hospital. O senhor Josias Cavalcante Carvalho, que é a 4ª vítima do seu José Benigno dos Santos. Ele tinha uma 2 armas de fogo, uma espingarda, segundo foi relatado pela polícia, e também possuía um revólver calibre 38, arma utilizada para esta verdadeira chacina, né? Houve os disparos, 2 pessoas morreram, 2 ficaram feridas, e aí houve a tentativa de interceptar a ação criminosa do seu Benigno, seu José Benigno, quando teve a sua arma tomada por das pessoas que estavam frequentando o bar, mas ele fugiu para casa. Muito bem, Ronaldo, obrigada pelas informações. A polícia já está investigando esse caso, mas muitos relatos dão conta de que o idoso, de pelo menos 80 anos, teria então tido um surto. A gente vai continuar acompanhando por aqui, porque é muito grave a ocorrência. Bom, por aqui ainda, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um carregamento com mais de 100 quilos de cocaína. O material estava no fundo falso de uma caminhonete que se deslocava de um estado para o outro, tá? E aí chegou aqui na capital maranhense. Esse caso foi registrado no início da noite de ontem na unidade da Polícia Rodoviária Federal, localizada ali em Pedrinhas, também na BR-135. Bom, veja você que mais de 100 quilos de cocaína estavam acondicionados, organizados, arrumados embaixo da carroceria de madeira dessa caminhonete, viu? Durante a abordagem policial, os 2 ocupantes, eles caíram em contradição. Momento em que a equipe da PRF desconfiou ali e foi atrás da droga. O inspetor Antônio Norberto, ele vai conversar com a gente em detalhes sobre esse assunto.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na tarde deste domingo, dia 6, um carregamento de mais de 100 quilos de cocaína pura. O material, a droga, estava acondicionada em um fundo falso de uma caminhonete Ranger de cor branca que se deslocava de outro estado para São Luís. A abordagem aconteceu após o acompanhamento da carga e aconteceu na unidade operacional de Pedrinhas, no quilômetro 14 da BR-135. Os tabletes foram retirados debaixo de um fundo falso da carroceria de madeira. Os dois ocupantes alegaram que estavam vindo para São Luís para um casamento, mas a história não bateu e os policiais acabaram descobrindo os 103 tabletes de cocaína pura escondida debaixo da carroceria do fundo falso da caminhonete. Agora veja você, né? Um fundo falso, né? Eu comentava até com o Denildo. Meu Deus, vamos aqui pensar. Eles ficam imaginando aqui, onde é que a gente esconde aqui 100 quilos de cocaína? Mais de 100 quilos de cocaína. Bota rapidinho aqui, rapidinho, Luciano. Bota aqui de volta aqui na tela. 100 quilos de cocaína. Onde é que a gente vai esconder essa droga aqui? Vamos pensar. Vamos olhar aqui vamos olhar pro carro. Carro utilitário, grande. Vamos ver aqui onde é que cabe 100 quilos de droga. Não, vamos fazer aqui aqueles tabletes, né? E vamos ver aqui onde a gente vai enfiando aqui embaixo. Já sei! Vamos fazer um fundo falso. Olha que loucura. Até chegar a esse dinamismo. Aí, ó. Fundo falso, gente. Tá ali madeirinha, né? Que era para poder melhorar a vida. Aí o policial desconfiou da historinha. Não, pra onde vocês estão indo? Para um casamento. Aí o outro disse, sei lá, outra doidice. Desconfiou por ali. Então vamos aqui, vamos desmontar aqui, né? Essa madeira todinha. Tá ali os tabletinhos, 100 quilos de cocaína. Estavam chegando aqui por esse mesmo trajeto, né? Entrada de São Luís, BR-135. Não tem nenhuma dificuldade para passar, né? Porque parece assim que quando é para o crime, para o mal, é uma facilidade danada. Duvido que alguém aborda, né? Bandido parece que conhece outro bandido, não aborda não. Aborda só trabalhador. Aí, ó, passa que é uma beleza. Aí, vem ali na Polícia Rodoviária Federal. Peraí, vem cá, vamos conversar aqui e saber. Aí encontraram mais de 100 quilos de cocaína, tirados de circulação. 12 horas e 43 minutos, vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta falando, mostrando, inclusive, a situação de uma localidade, Nova Jerusalém, em Passo do Lumiar. Por lá, os dias não têm sido fáceis, viu? O cenário é aquele que a gente já conhece. Muita precariedade na infraestrutura. É um minuto, não sai daí que eu tô voltando. Horas e 46 minutos, campainha já tocou, você já sabe, né? Começando a semana por aqui, você tá almoçando? Não, ainda não deu tempo. Você tá na correria, tá em casa com o menino. Já ficaram de férias? Eita, meu Deus, dá vontade até assim, né? Passar a mão na cabeça. Passaram todos? Tá tudo certo? Porque esse ano não foi fácil pra ninguém, né? E essa criançada também teve um probleminha aí com relação a estudar, se dedicar, quando o assunto é ensino à distância. Uma dificuldade para todo mundo, né? Mas o bom é que a gente está passando por tudo isso, tá chegando as festas de fim de ano, daqui a pouco vem Natal, daqui a pouco o Réveillon, fim do ano, acabou o ano, né? Mas também a gente não é de ferro, não, você sabe disso. Principalmente a mulherada. Chegou o fim do ano, o que é que a gente quer? Se arrumar, pra ficar mais bonitinho, olhar pro espelho, gostar do que tá vendo, né não? Visual novo. Afinal de contas, o ano foi aquele ano difícil. Mas quando o assunto é visual de verdade, o assunto é mudança, que a gente olha pro espelho e diz assim, poxa, não tô gostando do que eu tô vendo. Você é assim? Eu sou assim. E aí eu quero mudar. Pronto, eu decidi hoje, segunda-feira, que eu quero mudar.
Não quero mais a cor desse cabelo, não quero mais a textura do cabelo, quero meu cabelo liso, sei lá, quero meu cabelo sem onda, quero mudar. E aí, o que a gente precisa pensar? Logo o seguinte, o profissional e o que a gente vai fazer. Porque não dá só pra gente meter na cabeça que a gente quer mudar. A gente tem que saber como mudar. E para isso, nós vamos te dar dicas o mês inteiro. Sabe como? Com quem sabe fazer. E eu já tô aqui, que eu não sou boba nem nada, com uma delas, a Cárlia. Ai, eu acertei! Cárlia, que é do Salão Egoísta, um dos salões que realmente atendem a mulher como ela quer ser atendida e que cabe no bolso, tá? Mas me fala, Cárlia, seja muito bem-vinda aqui no nosso Hora D. Nem é isso mesmo? Chegou o fim do ano, a mulherada não quer isso, não quer mudar? Isso mesmo. Ela tá coberta de razão. Inclusive, ela é uma de nossas clientes lá. Exatamente. Sou feliz por ser, viu? Então, Kate, realmente elas viram a cabeça no final do ano, quero mudar, vida nova, ano novo, vida nova. É isso cabelo mesmo. Novo. Exatamente. Só que a gente tem que parar e conversar sobre isso, né? Quando a cliente quer mudar a textura do cabelo e fazer mechas, existem químicas que são incompatíveis. Então, não tem como a gente fazer esses dois procedimentos. De uma vez só? Nem de uma vez só e nem de duas vezes. Não tem como fazer? Não. Por quê? Porque essas químicas, elas são incompatíveis. Nós estamos aqui falando da progressiva de formol, certo? A Anvisa, ela libera um percentual aí de formol em algumas progressivas, certo? Mas esse percentual, mesmo baixinho, ele não é compatível com o descolorante. Então esquece esse negócio. Esquece os dois. Formol não é legal usar para quem tem mechas que descolore o cabelo. E qual a saída, Cárlia? Existe a saída. Ai, graças a Deus. O descolorante, ela atua, assim como o formol, lá onde nós profissionais chamamos de pontes disulfídicas. Eles trabalham ali. Existem as progressivas que não vão até as pontes disulfídicas, que estão lá no córtex do cabelo, eu estou aqui falando tecnicamente, mas elas atuam ali nas regiões intracuticulares. Então, elas não penetram no córtex, elas não vão lá no mesmo lugar que o descolorante age. Ou seja, para quem está em casa entender, você não vai ter dano no cabelo. Exato. Não é? Uma química não vai agir no mesmo lugar que a outra. Elas são incompatíveis, não podem se encontrar. Meu Deus, já imaginou? Porque a gente quer ficar bonita, vai ficar feio com o cabelo todo? Exatamente. Não dá para ficar com o cabelo todo doido. Aí, essas progressivas que vão apenas ali nas intracuticulares, elas vão deixar você com o cabelo alinhado e saudável, assim como está o da Kate aí. Ai, eu adoro, de verdade, viu? Porque eu acho que é exatamente isso. A gente precisa ter ideias, a gente quer mudar e é legal, né, Cárlia? Exatamente. A gente fazer tudo isso para se saudável. sentir bem. Mas tem que ser de forma saudável. Exatamente. Né? E responsável. E responsável. Por isso, a importância de buscar um profissional, buscar o salão adequado. Às vezes a gente bota na cabeça, ai meu Deus, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, mas cabe no bolso quando a gente planeja. Exatamente. Por isso agora eu faço o convite a vocês que estão nos assistindo, ir lá no Egoísta ou na unidade do Turu ou na unidade da Ponta do Farol. Tudo bem, tá na tela, dá para colocar na tela, bota na tela, são 2 endereços para que você possa então se planejar. Fim do ano tá chegando e a Cárlia e os profissionais lá do Egoísta vão vir aqui no nosso Hora D para dar dicas para você de como deixar seu cabelo saudável e você tendo a oportunidade de poder fazer serviços que cabem exatamente no seu bolso. Obrigada, Cárlia. Obrigada eu, vai ser sempre um prazer estar aqui com você. Ai, pra gente também, né? A gente Beijo. adora falar de coisa que seja, assim, traga saúde, não só para o nosso corpo, mas também para aquilo que a gente considera importante. Já imaginou, meu povo? Cabelo, eita, a mulherada sabe do que eu tô falando, né? E a gente é enjoada com essa coisa de cabelo. 12 horas e 52 minutos. Aliás, queria mandar um beijo para essa turma toda aí do Egoísta, que atendem a gente tão bem. 12 horas e 52 minutos, manda sua mensagem pra gente, 9196-8622, já eu vou destacar aqui pra gente começar a semana. E como eu tô falando de Natal, já manda a sua decoração, fazer foto, manda aqui, que a gente quer inspirar outras pessoas. Eu também, viu, porque ainda não tive coragem de tirar tudo das caixas pra poder fazer. Mas manda a sua, que eu já quero fazer essa semana também.
Mas a gente segue aqui falando sobre mais uma operação. A Superintendência Estadual de Investigações Criminais deflagrou na manhã de hoje uma operação de mandados de prisão, busca e apreensão contra membros de facção criminosa atuantes aqui na nossa capital. A gente vai agora saber detalhes da operação. A operação aconteceu no bairro Vila Conceição, em São Luís, em Mirinzal, no interior, e no estado de São Paulo. A meta é cumprir 14 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. 8 de prisão já foram cumpridos. Elas estão sendo indiciadas pelo crime de integração de organização criminosa armada e tem indivíduos que exerciam função de liderança, certo? E outros, né, a exemplo das mulheres, por exemplo. Essas mulheres, a grande maioria delas, elas serviam como braço do companheiro aqui fora. Eram companheiras de indivíduos que estavam presos. A maioria dos alvos da operação são ex-integrantes de uma organização criminosa que atua no âmbito nacional. No Maranhão, eles formaram uma espécie de célula. A investigação iniciou em janeiro deste ano, após a prisão de 4 homens que estavam portando armas de fogo. A polícia também descobriu o envolvimento do grupo em um homicídio e que essas mesmas pessoas fazem parte de uma organização criminosa que atua dentro e fora do presídio de São Luís. Durante a operação foram apreendidas ainda munições, crack e maconha em uma das residências. Há uma ramificação dessa organização criminosa que tem uma de suas principais bases no estado de São Paulo e aqui conseguiu regimentar alguns desses indivíduos. Por essa razão, a importância desse Departamento de Combate à Crime Organizado aqui da SEIC, que nos últimos 2 meses conseguiu já a realização de 32 pessoas presas por força não só de mandado de prisão, mas também durante operações que ensejaram autos de prisão em flagrante. Inclusive, destacando que na semana passada conseguimos fazer a apreensão de cerca de 110 quilos de maconha, considerada uma das maiores apreensões deste ano, realizada pela Polícia Civil. Essa droga pertencia a essa facção criminosa que teve um sério prejuízo em suas finanças com essa apreensão. Muito bem, tá aí. Mais uma operação e trazendo, portanto, à tona aí o fruto desta operação. Aliás, queria mandar um forte abraço ao superintendente da SEIC, o Carlos Alessandro, que tem trabalhado de uma forma tão séria, né? Não só ele, como todos os membros da equipe. Afinal de contas, a gente está vendo aí, ao longo de todo o ano, várias operações, sobretudo para desarticular estas organizações criminosas que, por muitas vezes, fazem as pessoas ficarem reféns dentro da sua própria casa, com medo, quando isso não pode acontecer. As pessoas precisam ter espaço, ir para a rua, saber que estão seguras. E operações como essa trazem certamente esta sensação às pessoas. Parabéns, então, a toda a equipe aí da SEIC, ao Carlos Alessandro, que está à frente, então, desta superintendência. Bom, no interior do Maranhão, região dos Cocais, em Caxias, um funcionário de uma churrascaria foi baleado após tentativa de assalto. A repórter Franciane Araújo, ela começa a semana trazendo para a gente ao vivo os detalhes. Franciane, seja muito bem-vinda, muito boa tarde para você. Conta para a gente sobre esta ocorrência. Olá, Kate, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o assalto ocorreu no final de semana aqui em Caxias, na região leste maranhense. Um funcionário de uma churrascaria localizada em uma das principais avenidas da cidade estava trabalhando normalmente quando 2 homens aproximaram e anunciaram o assalto. A vítima jogou o celular no chão, mas mesmo assim um dos assaltantes disparou contra ele, aí atingindo a região abdominal. O homem foi levado para o Hospital Gentil Filho, passou por cirurgia e segue internado. A polícia já tem as imagens do circuito interno e está com as investigações, investigando o caso aí para tentar localizar os 2 assaltantes, Kate. Olha, é difícil, viu? Gente, é difícil e é sofrido. Imagina, a pessoa, a vítima, está entregando o bem que tem, né? Está entregando e está sendo alvejado. Imagina você. Agora é importante que se diga que é necessário que essa vítima, ao ser abordada, tem que ficar sem se mexer, porque parece que qualquer tipo de sinalização ou movimento por parte da vítima já é, então, um motivador para esse criminoso disparar contra essa vítima. Olha, é extremamente preocupante
né, o rumo que a gente vem observando, que vem se tornando essa dinâmica, né, das ações criminosas de assaltos. Imagina você, de uma maldade tão grande, você entrega o celular, entrega o objeto abordado pelo criminoso e ainda assim é alvejado pelo criminoso. Olha, sinceramente, traz pra gente, viu, Franciane, amanhã quando você entrar novamente ao vivo com a gente, como é que tá a vítima, né? O estado de saúde dessa vítima, você traz pra gente atualizado amanhã, tá bom? Obrigada, boa semana e que Deus abençoe a gente e cuide de todos nós, porque não tá fácil, viu? 12 horas e 58 minutos, ainda no interior do Maranhão, lá no município de Passagem Franca, a Polícia Civil realizou uma operação no combate à agiotagem. De acordo com a polícia, durante a operação foram apreendidos cerca de 48 cartões do programa Bolsa Família, 20 cartões de benefícios previdenciários e ainda mais de 300 notas promissórias. O delegado responsável pela operação conversou sobre detalhes aí das investigações. Foi deflagrada aqui na cidade de Passagem Franca a Operação Low Business, que faz alusão ao termo agiotagem. A operação foi conjunta da Polícia Civil do Maranhão com o Ministério Público e, na oportunidade, nós demos cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um comerciante aqui da cidade. No local foram apreendidos diversos cartões do programa Bolsa Família, diversos cartões da Previdência Social. A grande maioria de todos esses cartões tinham a senha já anotada no próprio cartão. 317 notas promissórias com valores em branco, mas assinado pelas pessoas. Diversos comprovantes bancários, 2 cheques totalizando R$ 70.800. Foram apreendidos também quase R$ 20 mil em dinheiro e documentos pessoais. Essa atuação da Polícia Civil e do Ministério Público já tem sido feita constantemente aqui na cidade de Passagem Franca e também no termo judiciário na cidade de Lagoa do Mato. Essa pessoa que foi flagrada com esses documentos foi encaminhada para a delegacia de polícia e foi autuada em flagrante por crimes contra o idoso e crimes contra a economia popular. Delegado, parece que ele vai dizer lá na delegacia, durante o depoimento, que ele estava aguardando, né? Essa arruma de cartão aí, ele estava aguardando para entregar para o dono. E o mais interessante são os caderninhos ali, né? Sempre, observe, sempre tem a contabilidade. O caderno ali não pode faltar, que é o que organiza os ganhos dessa turma do crime. Bom, são 13 horas em ponto, vamos agora conhecer mais uma vez, aliás, voltar, né, a realidade dos moradores lá do Nova Jerusalém, em Passo do Lumiar. O cenário, gente, parece que é o mesmo, tá? A única diferença é o tempo, que está passando cada vez mais. E, novamente, o período de chuvas, ó, está chegando de novo. E com ele, a infraestrutura, que já é precária e agora vai ficar ainda pior. Olá, Kate, telespectadores do Hora D. Hoje a nossa equipe retornou aqui até a Avenida Bom Jesus, que fica no bairro Nova Jerusalém, em Passo do Lumiar. Nossa equipe esteve aqui em janeiro deste ano para mostrar o problema de infraestrutura, principalmente aqui dessa avenida. E agora a gente retornou para mostrar como é que está a situação aqui depois de quase um ano. Segundo os moradores daqui, um pouco antes da eleição, um mês antes das eleições municipais, foi feito uma raspagem aqui, nessa avenida que é de Pissarra, mas algumas outras coisas precisam ser feitas aqui para que os moradores tenham condições dignas, né, até de se locomover. Já passaram várias gestões e só teve um gestor do passado, aí uns 16 anos, que fez essa raspagem e colocou também uma pissarra. E tem a questão do lixo. Hoje nós não temos, aí as pessoas colocam lixo no MA, que também é coletado, graças a Deus. Para você ter uma ideia, a casa aqui da Dona Francisca fica bem próximo, o Vanderlei vai mostrar, da avenida, que é onde eles colocam ali no cantinho o lixo, né, para que passe a coleta e recolha. Mas quem mora mais distante, mais para o final da rua, existe uma distância muito grande, né, em que os moradores eles precisam vir com um saco de lixo até na avenida para que seja colocado. É uma situação bastante delicada, inclusive outros moradores reclamam nessa localidade aqui também da falta de segurança.
Todos os problemas aí é assalto, essas coisas. Violência total. E quando chove aqui na rua, como é que fica? Fica horrível, fica muito ruim. E olha só, Kate, aqui a Avenida Bom Jesus, ela dá acesso a pelo menos outros 3 bairros e também ao Maiobão. Então é um importante ponto de atalho também aqui pelo bairro Nova Jerusalém. Está chegando a época de chuva, aí a grande preocupação já aumenta, né? Porque no período de chuva desce muita água e cava as ruas, né? E nós estamos precisando de uma melhoria para que nós possamos nos locomover com mais dignidade, né? E nesse momento nós estamos precisando também de uma escola para as crianças que não tem, né? E talvez um ônibus. Também a moradia digna, né? Nós precisamos ter a nossa moradia digna. Como é que é essa questão do título de terra? Vocês têm mais de 20 anos aqui e ainda não tem o título de propriedade da terra? Não, nós não temos. Por isso nós precisamos fazer esse pedido para a prefeita, né? Para que ela possa se sensibilizar com a nossa situação, porque nós precisamos de um tique da terra, né? Ou seja, o nosso registro da nossa moradia, né? Então, essa é a situação aqui do bairro Nova Jerusalém. A gente lembra que viemos aqui em janeiro, a situação estava bem pior, logo após foi feita a recuperação aqui dessa estrada, mas a população, a comunidade aqui precisa de muito mais. Kate, é com você. Olha, me parece que falta absolutamente tudo, né? O que foi feito foi uma raspagem, né assim? E raspar o quê, gente? Um lugar que nunca teve um asfalto. O que precisa ser feito são pelo menos assim, muitas dezenas, né, de situações que a gente poderia elencar aqui que essa comunidade precisa. Como é? Se você não tem nem onde botar o pé para sentar, porque daqui a pouco vem a água, você não vai enxergar nem onde colocar o pé. E aí é um outro problema. Como é que a gestão pública municipal vai dar conta de título de terra se não tem nem o serviço básico que deveria ter e constitucional, que é de ir e vir, tá? Esse aqui é o básico. Daqui uns dias, com a chuva, isso aqui vai estar muito pior. Não vai enxergar nem onde botar o pé. Agora você imagina, infraestrutura, asfaltamento, lixo. Como é que essa população deve... Eu tô achando assim que a população, os moradores aqui do Nova Jerusalém estão até de parabéns, viu? Estão até de parabéns pela conduta no que diz respeito à colocação de lixo. Você observa aqui que até nisso eles estão tentando resguardar o espaço. Mas quem mora na extensão aqui, ó, é uma rua, deve ser uma rua, vamos chamar de rua. Nessa extensão de rua, você observa que o morador tem a preocupação de sair de casa para ir colocar o lixo ali, ó. Bem aqui, ó. E ali tem um asfalto, né? Porque deve ser um trecho que é necessário. Ali é um grande fluxo de veículos passando. Mas vamos lá para o Nova Jerusalém. Aqui nunca deve ter existido nem a possibilidade de colocar um asfalto. Então nós temos a falta de infraestrutura, asfaltamento, saneamento básico, critério de acondicionamento de lixo, nada. Coleta de lixo, também não. Então só aqui eu tenho 5, 6 demandas urgentes. A Prefeitura de Pasto Lumiar informou que a equipe de infraestrutura já realizou então o mapeamento e o revestimento primário de algumas das principais ruas de acesso ao conjunto Nova Jerusalém 1, assim como a reposição de lâmpadas por iluminação em LED e prevê a continuação das obras nos próximos meses. Mas qual que é a obra, gente? Não ficou claro qual que é a obra. A obra de recapeamento do quê? Não tem asfalto, não tem nada. Revestimento primário é isso aqui? Colocar o quê? Pissarra? Para as pessoas poderem caminhar por cima? E efetivamente o asfalto chega quando para a localidade? A segurança, que tem a intervenção da iluminação pública, é um item. Mas como é que chega a segurança se não tem nem como a polícia ter a rotina da segurança no local? Volto a falar. Comunidade de Nova Jerusalém. Há 1 ano, pelo menos, a gente está acompanhando a situação e até agora
somente acompanhando, porque quem vivencia são eles. E até agora nada foi modificado. Pelo contrário, vem até uma certa modificação, mas é com o cenário da chuva, que vai trazer ainda mais problema para esses moradores. Bom, pelo segundo mês consecutivo, a Petrobras tem anunciado aumento no gás. A soma desse aumento no produto em 2020 já representa uma alta de quase 22%. Em média, o botijão está sendo vendido aqui no estado por R$ 72. R$ 70 para retirada no local e R$ 75 para quem recebe em casa. Esses são os preços praticados atualmente por esta revendedora de gás de cozinha. Com o reajuste, os preços vão para R$ 75 e R$ 80, respectivamente. Eles vêm reclamando constantemente, vêm reduzindo sua compra, vêm fazendo economia para o gás, para durar um pouco mais. E aí isso vai refletindo também na gente, que a gente acaba não tendo que repassar, às vezes, todos os reajustes para tentar minimizar o impacto para o consumidor. A Petrobras anunciou o aumento de 5% no valor do gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido como gás de cozinha, na última quinta-feira. A estimativa é que até o fim dessa semana, os novos preços já sejam repassados para os consumidores finais. Somente neste ano, o aumento nos valores representa uma alta de 21,9%. Esse já é o 9º reajuste da Petrobras no ano. E o impacto é totalmente negativo para ambas as partes, tanto para a companhia quanto para o revendedor. E o impacto se torna a redução de funcionário. Toda a cadeia de revendedor teve que reduzir seu quadro de funcionário por conta de não repassar integralmente todos esses novos reajustes. Em nota, a Petrobras informou que 43% do preço ao consumidor final correspondem à parcela da empresa estatal. Os demais 57% referem-se a tributos e margens de distribuição e revenda. De acordo com o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, existe uma combinação de fatores influenciando no preço do gás de cozinha. A desvalorização do real, os custos de logística e a política da Petrobras, que segue a dinâmica de commodities em economias abertas, tendo como referência o preço de paridade da importação. O presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás destaca os impactos negativos dessa política para o setor local. De certa forma, a Petrobras ela mantém um monopólio. Tá? Enquanto ela tiver esse monopólio de reajustes constantes, a gente não consegue fazer muita coisa, mas o governo federal está discutindo essa situação para que o Brasil possa vir a importar o gás, para que a gente possa ter mais competitividade no mercado. Enquanto isso, não podemos fazer absolutamente nada. Enquanto isso, a gente vai apertando o cinto, né? Bom, vou para o intervalo rapidinho. Na volta, o prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda Júnior, divulgou o aumento no tempo do uso do programa do bilhete único. Daqui a pouco a gente entende como é que vai ficar. Não sai daí não que eu estou voltando. De volta. E agora para falar de saúde, falar da Proactive. Você tem que conhecer. Proactive Sanitização e Controle de Pragas. É uma empresa especializada em sanitização e dedetização. Isso porque nós temos os serviços mais modernos de desinfecção com a utilização de produtos específicos no combate a vírus, bactérias, fungos e ácaros. E é ideal para condomínios, empresas, clínicas, repartições públicas e tantos outros espaços. Isso porque a gente trabalha com produtos regulamentados pela Anvisa. E após a conclusão dos serviços, também emitimos certificado de garantia para todos os clientes. Estamos prontinhos para poder te ajudar nesta nova fase, a fase da saúde, que a gente precisa ficar atento, né? E assim contribuir para a saúde da sua família, a sua saúde também, a de todos os seus colaboradores. Então, entre
em contato agora, olha os números 098-3264-0681 e tem outro número também, é o 989-16-0841. Pode seguir ali nas redes sociais, @Proactive Sanitização e tem ainda e-mail. Pode mandar e-mail com detalhes, pedindo detalhes, proactivesanitização@gmail.com. É a Proactive colaborando com a sua saúde. E a gente atualiza agora a informação da Polícia Rodoviária Federal, que tem acompanhado, tá? O deslocamento da mega turbina, que está fazendo aí um passeio pela BR-135. Bom, chega ao 11º dia esse deslocamento desta mega turbina, que é uma geradora de energia. Nesta madrugada, por exemplo, a turbina estacionou no quilômetro 128, ali em Miranda do Norte. Durante o percurso, nas últimas 24 horas, ocorreram 2 interdições ao longo de 7 quilômetros percorridos. Às 5 da manhã de hoje, foi então liberada a via em todos os sentidos. Você pode, inclusive, acompanhar, tá, o deslocamento aí da turbina lá no nosso portal MA10, tá bom? Bom, e o prefeito de São Luís divulgou hoje, por meio das redes sociais, o aumento do tempo do uso do programa que é o bilhete único. Nosso repórter Ciro Mineiro já está no ponto? E vai voltar com a gente agora para atualizar exatamente a mudança e o que vai trazer de benefício aí para quem utiliza esse serviço, tá? Vamos ao vivo agora com o Ciro. Ciro já está no ponto? Coloca Ciro, muito bem, Ciro. E agora atualizando para a gente, semana começando então com esse anúncio do prefeito com relação ao bilhete único. É isso mesmo, Kate. Boa tarde mais uma vez a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, foi anunciado hoje, né, segunda-feira, a ampliação do tempo de utilização do bilhete único. Quem utiliza o transporte público aqui na capital maranhense agora vai ter 2 horas, viu, Kate, para fazer a mudança de coletivo no mesmo sentido de viagem. E 1 hora se optar por trafegar no sentido oposto do programa implantado em 2015. O bilhete único funciona em linhas integradas de ônibus da capital, cuja passagem custa R$ 3,70. As linhas não integradas possuem a tarifa no valor de R$ 3,20. As linhas intermunicipais como Raposa, Passo do Lumiar e Ribamar não estão inseridas no sistema. O coletivo de linha BR-135, que faz a ligação entre terminais, também não se enquadra nesse sistema. A utilização do bilhete único é bem simples. Basta o passageiro passar seu cartão de transporte no validador de passagem, efetuando o pagamento da tarifa normalmente. Depois, caso queira, poderá pegar outro ônibus em qualquer ponto de parada. O bilhete único funciona com cartão de transporte tradicional ou carteira de estudante. E claro, né, Kate, a ampliação do tempo, né, do bilhete único é mais um benefício para a população de São Luís, para os usuários do transporte público de nossa capital maranhense, né, que vão ter aí mais tempo exatamente para poderem fazer essa troca de ônibus. Sem dúvida alguma, uma boa notícia para quem utiliza o transporte público aqui na capital maranhense. Voltamos com você, Kate. Muito obrigada, Ciro. Outra informação também, você pode daqui a pouquinho conferir ali no nosso portal MA10. E amanhã é feriado, né? A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão informou que o comércio e lojista de São Luís tem autorização para poder funcionar nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, que é feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição. De acordo com a decisão firmada entre FEComércio e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Luís, os estabelecimentos comerciais situados em ruas, avenidas, galerias e centros comerciais vão poder então abrir as portas das 8 até as 18 horas, enquanto as lojas situadas dentro do shopping center também vai poder funcionar, tá? Só que das 10 às 22 horas. E as agências bancárias e também lotéricas não funcionam amanhã, feriado, retornando apenas na quarta-feira em horário normal. Então tá aí mais uma informação, você pode checar daqui a pouquinho, muita gente sendo pego de surpresa em razão aí desse feriado, mas é isso mesmo, o que funciona e o que não funciona, você pode ir também lá no nosso portal MA10. Eu vou rapidinho pro intervalo, você já sabe, não sai daí não, na volta eu vou destacar sua mensagem aqui no telão, tá? 9196-8622, tô voltando já já, não sai daí.
De volta com o nosso Hora D. Lembrando você que estava zapeando o canal, de segunda a sexta-feira a gente está aqui, tá? Ó, esse bate-papo de todos os dias, eu de olho em você, atualizando sempre as informações, te fazendo companhia. Aliás, é um horário muito sagrado esse do almoço e eu fico muito feliz de poder começar a semana, podendo então levar para você esta informação. E por falar nisso, vamos atualizar, né, os números para a Covid-19 em todo o estado. Começando a semana, vamos saber das últimas 24 horas. São 195.086 casos confirmados da Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O boletim também aponta 186.758 pacientes recuperados e 4.339 óbitos. 3.989 pessoas estão em tratamento, sendo que 3.687 estão em isolamento domiciliar, 189 em leitos de enfermaria e 113 internadas em UTIs. Novas mortes foram registradas em Arame, Buriti Bravo, Esperantinópolis e São Raimundo das Mangabeiras. Todas ocorreram em dias anteriores e aguardavam confirmação laboratorial. E ainda uma prestação de serviços, tá? A Caixa Econômica Federal anunciou novo pagamento no valor de um pouco mais de 1 bilhão no âmbito do auxílio emergencial, benefício social criado por conta da pandemia do novo coronavírus. Os recursos, eles estarão disponíveis a um pouco mais também de 3 milhões de brasileiros nascidos em setembro, nas poupanças digitais por meio do aplicativo Caixa Tem. Estas são as facilidades já anunciadas. Os recursos depositados podem ser, então, usados para pagamento de contas, compras na internet e naquelas maquininhas de cartão em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. No caso do saque e também da transferência, pode até ser feito, mas o dinheiro só vai estar acessível, disponível, a partir do dia 20 de janeiro do ano que vem. Então, é importante que se veja aí essas manobras para que você possa utilizar o recurso da melhor forma possível. Agora a gente acompanha a entrega de cestas que foi feita pela LBC. Centenas de famílias estão sendo beneficiadas com as doações. Serão entregues 1.000 cestas básicas e 1.000 kits com materiais de limpeza. Para seu Manuel, as doações chegam em boa hora. Ave Maria, em boa hora. Não tem explicação. Dona Madalena também foi uma das contempladas com a cesta e com o kit de material de limpeza. Chega, boa hora, ajudada por Deus do Senhor Jesus. Todo o material arrecadado será doado para famílias em situação de vulnerabilidade social, que residem tanto na capital como no interior do estado. Mais uma importante ação desenvolvida pela Legião da Boa Vontade, que tem como objetivo minimizar os impactos causados pela Covid-19 na vida de quem já sobrevive com tão pouco. A LBV esse ano arrecadou 1.000, né? Por conta da pandemia teve um nível de doação maior, mas também aumentou o nível de vulnerabilidade. Então a gente percebe que tem muita gente precisando dessa cesta, muita gente precisando desse kit de limpeza, né? Para evitar o contágio do coronavírus e também porque a própria pandemia ela causou uma vulnerabilidade muito grande, com muitas pessoas demitidas, muita gente sem emprego, muita gente que trabalha informalmente não pôde conseguir trabalhar, então esses 1.000 kits são muito bem-vindos nesse momento. Tenha nem dúvida, muito bem-vindo de fato. Queria registrar aqui, ó, José Davi está lá em Passo do Lumiar, obrigada pelo carinho. Maria Fernanda, muito obrigada também, viu? Olha só, faltou só o bairro aqui. Ela falou que ela adora o programa, sempre está acompanhando todos os dias. Muito obrigada. Antônia também, oi Kate, boa tarde. Gosto muito do programa. Manda beijo aqui para Antônia, mando, claro, lá do São Raimundo. Antônia, obrigada. Davi, é assim? A pronúncia, tomara que seja essa. Dave Braga. É assim, gente? Um beijo pra você. Priscila, muito obrigada também. Ana Cléia Donato. Oi, Kate, bom dia. Um beijo, semana abençoada pra todos nós. Amém. Vambora pra cá, gente. Telão 91968622. Oi, boa tarde, me chamo Thaís, assisto todos os dias o programa. Amo os seus looks. Ó, esse aqui é lá da Amor Story também, viu? Mostra a foto das minhas filhotas agora. Meu Deus do céu, e essa aqui, ó, toda se querendo no meio de gente grande. Um beijo pra você, meu amor.
Oi, manda coração de bola pra mim. Eu sou Bianca da Vila Embratel. Cadê Bianquinha? Bianca comigo já é de hoje, né, Bianca? Beijo pra você, ó, meu amor. Coraçãozinho, viu? Manda beijo pros meus filhos, João e Lucas, de São José de Ribamar. Cadê João e Lucas? Ei, vocês estão grandão, né? Um beijo. Oi, boa tarde, Kate. Mostra a foto. Tainara e Maria, lá de Bacabeira. Cadê Tainara e Maria? E é de hoje também, né? Só te olhando. Um beijo, meninas. Bom dia, manda coração de bola. Minha irmãzinha, Jamile. Cadê Jamile? Jamile, o que tu faz aí? Querendo cair, hein, Jamile? Um beijo, princesa. O celular não sai da mão, não, né? Boa tarde, meu nome é Alfredo. Você pode colocar a foto da nossa família? Claro que sim. Cadê a foto da família? É flamenguista, né, criança? Flamenguista. E olha aqui, ó, a coisa mais linda do mundo. Um beijo pra essa família, tá? Kate, manda alô, dona Ione, lá no Alto do Turu 1. Tá ligada todo dia no programa. Cadê? Olha a dona Ione. Olha, já tá arrumando a árvore, né? Obrigada por ter mandado pra gente aí esse registro, tá? Muito obrigada pelo carinho. Tô indo embora, meu povo, mas desejando que a sua semana seja abençoada, tranquila. Logo mais no Jornal da Difusora se acompanha toda a movimentação do dia. Resumo, se acompanha no Jornal da Difusora. Um beijo, fica com Deus, tá? Tchau, Maranhão. Mas eu não caio mais.